Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio. E pois é, eu tinha-vos colocado, por isso é que eu vos digo, vocês têm que seguir as redes sociais do vosso podcast Conversa, que é para vocês participarem, para vocês saberem o que é que vai acontecer. E portanto, muitos de vocês sugeriram o nome da Joana Amaral Dias, como podem ver, não é a Joana Amaral Dias, é sim a Catarina Maia, que já cá esteve no podcast. Por isso, eu dei-vos as dicas todas. Disse que era uma mulher, disse que já tinha estado aqui no podcast, agora não nos disse qual é que tinha sido o ano. Catarina Maia, bem-vinda, desculpa, e portanto estiveste aqui no podcast, estiveste quando foi as europeias, em que eras a número 2 da Iniciativa Liberal, portanto na altura a lista era liderada pelo Ricardo Roja, e gravámos na minha faculdade, no ISCSP, e portanto já vão assim 2 aninhos que estiveste aqui no podcast, vai fazer em maio, porque as eleições foram também em maio, portanto gravámos perto dessa data, desse mês, e portanto cá estás tu de volta, das vezes para falarmos sobre as vacinas. Tu que és da Olá. área, não é? Ouvi dizer. É verdade. Olá, Cláudio. Muito bom dia, muito obrigada pelo convite. E sim, é verdade, eu fiz microbiologia, licenciei-me em microbiologia, trabalhei durante 5 anos em imunidade de infecção, cá em Portugal e no estrangeiro, portanto estive a trabalhar no Instituto Pasteur. Portanto, sim, é um dos meus legacies e vou continuando a acompanhar muito a área da imunidade de infecção, porque continuo a gostar muito. E relativamente a esta área das vacinas, porque está ali associada a uma segunda área em que eu trabalho, que é exatamente na área da inovação, que tem uma base tecnológica, portanto, que me tem absorvido, basicamente, nos últimos 12 anos. É muito aquilo que eu tenho feito, pensar novos negócios através de tecnologias, portanto, tenho sempre de estar mais ou menos a par do que é que são as novas tecnologias, do que é que vai aparecendo. E portanto sim, as vacinas, particularmente para doenças infectocontagiosas, dizem-me muito. Até porque na altura, quando eu trabalhei em imunidade de infecção, trabalhava exatamente com uma vacina que funciona mal hoje em dia e que se está a tentar melhorar ou a tentar encontrar alternativas melhores, que é a vacina da tuberculose, o BCG. Que voltou ao debate quando apareceu o coronavírus, foi logo das primeiras vacinas que toda a gente falou, porque havia uma taxa que, enfim, não era suficiente, mas amenizava supostamente os sintomas e as consequências que advinham da Covid-19. É verdade. Apareceram alguns estudos mostrando correlação entre vacinação e supostamente alguma resistência à infecção pelo SARS-CoV-2, portanto, pelo vírus que provoca a Covid-19, mas é tal coisa, correlação não é causalidade. Portanto, eu muitas vezes consigo estabelecer correlações, mas não tenho efetiva causalidade. Portanto, eu posso dizer o seguinte: eu consumo muito queijo mussarela e em populações em que há elevado consumo de queijo mussarela, sei lá, a taxa de suicídio é menor. Tem causalidade? Não, mas tem uma ligação. Mas tem uma correlação. Portanto, esta questão do que é estatisticamente correlacionado, portanto, porque eu consigo encontrar variáveis com as quais tenho correlação, mas não estabelece que haja uma relação de causa, portanto, um princípio que provoca algo. Portanto, esse é um dos graves problemas que nós vamos assistindo nesta questão da gestão da pandemia, é que realmente nós muitas vezes olhamos para correlações, mas não temos a certeza se há causalidade ou não. Isso até tem sido bastante descrito por alguns economistas que têm um bocadinho mais focais cá em Portugal. Pois é, nós andamos com esta questão toda da vacina já há algum tempo, foi-nos sempre dito, isto é uma das coisas que eu tenho tido aqui no podcast e portanto mantenho, obviamente que já disse coisas aqui no podcast que o tempo e a ciência mostraram que não estava certo, mas isso, pronto, na altura, que certeza é que todos nós tínhamos na altura, não é? Portanto, saíam estudos, depois saíam outros que já diziam que sim e outros já diziam que não, e portanto, coisas assim de género. Eu lembro-me de ter dito uma coisa que um cientista tinha dito de manhã, eu gravei o episódio à tarde, lancei-o à noite, e às 11 da noite saiu um comunicado a dizer que afinal, por exemplo,
Dizia-se que, isto na altura até eu peguei nas declarações de Donald Trump, não que Donald Trump seja um cientista, um cientista na altura, mas na altura usei também para gozar um pouco com aquilo que ele tinha dito, mas que havia um certo fundo de verdade naquilo que ele dizia, que era, isto agora vem a primavera, vem o sol, e portanto o vírus go away. Não é? Portanto, era o que ele tinha dito na altura. Depois chegou-se à conclusão que afinal a radiação solar aumentava a dispersão do vírus, depois já veio-se a dizer que não, e portanto andamos nisto. E portanto, afinal de contas, o que é que isto, o Sol faz, não faz? O que é que... Começamos por aí. Ok, o que é que o Sol faz ou não faz? O Sol tem radiação ultravioleta, todos nós sabemos isso, não é? É por isso que quando vamos para a praia temos de pôr protetor solar por causa da questão do melanoma, portanto, do cancro da pele, não é? A radiação ultravioleta está mais que descrita que desinfeta. Aliás, há inúmeros instrumentos cirúrgicos, ou, por exemplo, quando eu quero desinfetar uma superfície de uma sala, por exemplo, nós usamos radiação, um dos métodos, atenção, um dos métodos que nós podemos usar é a radiação ultravioleta. Porquê? Porque ela desinfeta as superfícies, ela não penetra, mas desinfeta as superfícies. Portanto, apanhar sol, ou melhor, com as devidas medidas, não é? Portanto, apanhar sol, se eu estiver isolada no meio da rua, se não tiver, portanto, quer dizer, estou a passear sozinha, até me posso estar a cruzar com pessoas, mas não estou numa multidão. Em princípio, não terá uma enorme gravidade para a propagação do vírus. Ainda mais se eu estiver calada. Ou se não estiver a cantar, nem a assobiar, não é? Portanto, se estiver calada. Portanto, agora, o que tudo... Eu gostava de aproveitar essa... Porque isso é uma das questões, por exemplo, já falámos disto inclusive em privado, que eu estava a fazer uma live, e certamente muitos dos ouvintes estar-se a lembrar disto, que eles acompanharam a live. Estava a fazer live num passeio de sábado de manhã, porque isto convém irmos sim de casa para não ficarmos malucos, não é? Portanto, eu não quero vir aqui para o podcast a dizer barbaridades. E também é saúde mental, É produção de vitamina D. Nós estamos todos tapados, basicamente é inverno, não é? Estamos quase na primavera. Mas, portanto, onde é que nós... quer dizer, o que está exposto são as mãos e a cara. Portanto... Também precisamos. Não é chegar a a radiação solar não é o mesmo que a pão solar. Exatamente. Não é. Exato. Portanto, e a vitamina D? Eu sei que hoje em dia há uma enorme discussão sobre a vitamina D também servir para tudo e mais alguma coisa. E há suplementação de vitamina D em grande parte da população portuguesa. Porque, efetivamente, durante o inverno não será suficiente a exposição. Mais uma vez, é polémico isto, não é totalmente pacífico dentro da comunidade médica, mas aquilo que nós sabemos nós precisamos, a vitamina D sabemos que é essencial, por exemplo, também não é só para os ossos, porque a vitamina D ajuda a fixar o cálcio. Exatamente. Portanto, é por isso está muito associada ao raquitismo, quando nós éramos miúdos. Por isso a história do óleo de fígado de bacalhau, para alguns. Mas também faz parte de um sistema imunitário, que esteja saudável. E saudável, quer dizer, nós sabemos que há graus de variação do que é saudável. Todos nós temos um intervalo normal, digamos assim, mas quer dizer, é fundamental nós termos alguma higiene de vida, e higiene de vida também passa por aquilo que tu disseste, portanto, pela saúde mental, por poder fazer algum exercício. Por exemplo, eu detesto fazer exercício, mas gosto de passear. Portanto, quer dizer, é imprescindível nós podermos sair de casa. E se nós estamos sozinhos na rua, quer dizer, não há razão para nos sentirmos absolutamente inseguros. Porque, é isso. E lá está, eu estava a passear e o pessoal assim, Cláudio, e a máscara? Onde é que está a máscara? Eu disse, não está cá ninguém. E portanto, as pessoas puderam ver que mesmo quando eu passava, o que é que seja, portanto, consegues ver por onde é que eu estou a passar e consegues identificar os sítios. Não havia ninguém. Portanto, mesmo carros passavam de 5 em 5 minutos, Portanto, não via
qualquer tipo de risco. E eu acho que é um pânico, e agora também vimos, foi ontem, portanto estamos a gravar no dia 18, dia 17 saiu no Público, enfim, um jornal que eu não aprecio em nada, mas saiu a dizer que devia-se fazer exercício físico com máscara. Com Não é? máscara. Eu, quer dizer, eu Apesar, vejo muitos ciclistas, que enfim, o ciclismo também é uma das minhas paixões, e eu vejo ciclistas a subirem estrada acima de de máscara. máscara. E eu, Epá, bem, esses bom, pulmões. a ma- eu acho que há aqui dois pontos muito interessantes que tu levantaste. Um é um que eu gostava de retomar, que é a questão do tempo e da realização do processo científico. Pá, a ciência é algo que nós tomamos a ciência é tudo menos imutável. Uhum. Nós achamos que os cientistas são tipos que sabem a verdade, mas a verdade é que nós não sabemos e a ciência faz-se. E a ciência faz-se de discussão. Portanto, a questão dos consensos científicos, os consensos científicos só são obtidos ao longo de muitos anos de ciência. E, portanto, nós temos aqui, nós aquilo que vivemos no ano passado, foi um processo, ou melhor ainda, estamos a viver um processo de descoberta científica absolutamente acelerado, com grande exposição pública, portanto, em que a discussão sai do meio científico para a discussão pública, através, por exemplo, da comunicação social, que faz eco de artigos que frequentemente nem sequer estão revistos pelos pares. E Peer que review. têm sim, o peer review, e que têm algumas debilidades metodológicas importantes. Deixa-me dar-te um exemplo, o da ivermectina, os estudos da ivermectina. A certa altura, portanto, surgiu a hipótese da ivermectina, que é aquele medicamento para os piolhos e para a sarna, Isso também funciona, é? poder funcionar. Ok. É muito interessante. Eu fui ler o estudo, eu fiquei com algumas dúvidas a nível. O estudo estava publicado com peer review. Eu fiquei com algumas dúvidas a nível da representatividade das amostras, etc., que na verdade também eram assumidas no próprio estudo. Portanto, e depois, indo ver o site do autor, do principal autor, o site é muito bem feito. E o autor dizia, de forma muito interessante, que, portanto, tinha uma discussão bioética sobre o uso ou não da ivermectina. E dizia que, na opinião dele, estávamos claramente numa situação que se chama, tecnicamente, equipoase. A equipoase é quando é quando eu não consigo decidir, numa relação face risco-benefício, o que é que devo fazer. Uhum. Portanto, eu não tenho benefício suficiente para de recomendar e o risco é diminuto. Porque o risco, quer dizer, é um medicamento extraordinariamente conhecido, usado com segurança. Pronto, tem também os seus problemas, como todos os medicamentos, Todos têm aliás. efeitos Como secundários, não é? até o Benuron. É isso? Até o Benuron. Portanto, mas efetivamente o próprio autor dizia que para ele isto estava em equipoase e, portanto, que eram necessários mais estudos. Portanto, Mas o tempo não é nosso amigo neste caso, não é? o tempo não é nosso amigo, mas será que não é? A verdade Não, o que é eu digo é no esta. sentido de os casos continuam a aumentar, não é? E, portanto, Mas que vai-se propagando. casos? Mas que casos? Estou a dizer o geral, não é? Pronto. E aquilo que. Assim, e não desvalorizando este vírus. Que realmente é extraordinariamente interessante sob uma multiplicidade de fatores do ponto de vista científico, é mesmo muito interessante. Não desvalorizando aquilo que ele provoca numa população mais idosa e casos mais graves que existem também noutras faixas etárias. E, por exemplo, os problemas daquilo que se chama o long COVID, que serão problemas subsequentes à infecção primária e que parecem ser problemas relacionados efetivamente com desregulações do sistema imunitário que serão provocadas subsequentemente e também com alguns efeitos neurológicos. Nós temos de perceber que, não desvalorizando esses casos, todos nós temos riscos. Quer dizer, viver é um risco.
viver um risco. Epá, eu posso não saber que tenho uma alergia, por exemplo, a marisco, entrar numa marisqueira e morrer. Eu posso não saber que tenho uma alergia a veneno de abelha, epá, ser picada e daqui a 5 minutos estar em choque anafilático. Portanto, nós temos de olhar para aquilo que é a taxa de mortalidade e a taxa de complicações desta doença e perceber que, efetivamente, nós, humanidade, já lidamos com muito pior. E mesmo a taxa de infecção. E eu, quando estou a dizer taxa de mortalidade, não estou a dizer taxa de letalidade, que são duas coisas diferentes. Mas realmente nós precisamos perceber isso. Portanto, nós estamos a lidar com esta doença infectocontagiosa de uma forma com que nunca lidámos com doenças infectocontagiosas, com tão grandes confinamentos, a nível, por exemplo, num país inteiro. Tu és de história, se calhar conheces a história do Ricardo Jorge, aqui no Porto, e o que é que se passou e porque é que ele foi para Lisboa. Foi exatamente porque decidiu confinar parte da população num surto de peste negra, aqui no Porto. E o pessoal não ficou nada contente, como é óbvio. Mas quer dizer, mas isto era relativamente localizado. Temos novos desafios, temos a globalização, o movimento das pessoas, etc. Mas a verdade é que o grau de medo ou de pânico instalado, nós temos doenças muito mais graves, na verdade, e já lidamos com elas. Portanto, o tempo não é nosso amigo, não. E esta gestão do tempo leva a excessos, mas as decisões são políticas, não são científicas. Também. E aquilo... Não, as decisões são políticas. Não, quando eu digo também... A ciência pode informá-las. É isso, quando disse o também era no sentido de também não ajuda que assim o seja, sejam decisões políticas e não tanto científicas. Não, repara, as decisões políticas devem ser informadas pela ciência, mas as decisões políticas têm de ter outro tipo de inputs que não meramente os inputs técnicos, porque senão são decisões tecnocráticas, não é? E quais são os técnicos que nós escolhemos também, não é? Exato, exatamente. Alguns depois são magicamente afastados. Claro, como é óbvio, não é? Porque por todo o lado, não é? Certo, sim. E não vamos restringir à realidade portuguesa. Não, a verdade é essa. Depois, quando tu falavas da questão das máscaras, as máscaras não são todas iguais, nem nascem todas iguais, digamos assim. A verdade é que isto do equipamento de proteção individual não é linear. Por exemplo, as máscaras servem sobretudo para eu proteger outros. Portanto, aquelas máscaras normais que a gente vê, servem sobretudo para eu proteger outros. Portanto, sim, se eu tenho qualquer início... Estas duas, não é? Sim, normalmente servirão. Quer dizer, eu teria de ver que tipo de máscara é essa, para além de só ver que ela é azul. Exato, os FP2, não é? Coisa assim. Os FFP2 serão as que nós chamamos nos laboratórios bico de pato. Portanto, que têm já outro tipo de proteção. E a maneira como nós colocamos e tiramos máscaras e o que fazemos com elas a seguir, efetivamente, também tem muitas implicações, porque eu tenho de assumir que aquilo é um material contaminado. E portanto, eu se quero tirar uma máscara, primeiro nunca devo tocar na parte azul, e depois os elásticos, não é? Devo lavar as mãos, etc. Portanto, há todo um conjunto de procedimentos que deveriam ser tidos, e que eu acho que infelizmente aí sim a DGS, tal como ensina a lavar as mãos, e bem, porque alguns não sabem como é que se faz, se calhar também seria necessário perceber o que fazer com as máscaras. Agora, isto põe inúmeras pressões logísticas. Repara, quando tu avanças para medidas como toda a gente deve usar máscara na rua, que não é assim que ela está decretada, mas é assim que ela é entendida.
Isto põe inúmeras pressões logísticas na produção e nas cadeias de abastecimento e, obviamente, nos preços. Isso tem implicações. Portanto, cá está. Isso é algo que os economistas sabem muito bem, mas os cientistas não se lembram. Exato. É, porque realmente, isto é quase aquela piada do Godzilla dos japoneses, não é? Que é preciso, estamos sob uma ameaça, mas ainda está longe. Não, ainda está no mar. Então vamos chamar toda a marinha. Chamamos toda a marinha para aquele centro, mas ele também pode saltar. Então temos que chamar a Força Aérea. E o Godzilla vai avançando, não é? E depois chega-se, de querer se juntar tantos comitês, o Godzilla já está na cidade. Isto é uma piada japonesa que existe. Vale o que vale. Mas que nos permite realmente isso. Portanto, se nós vamos dizer que convém nós cercarmos das melhores opiniões, das melhores ideias, mas também não nos podemos barricar todos num laboratório, porque tal não é possível também. Não é. Agora, aquilo que nós estamos é um pouco isto, que é a informação, a contra-informação, depois temos estes movimentos negacionistas, ou que se são também eles rotulados de negacionistas, se não entram em acordo com aquilo que é a narrativa oficial, vamos dizer assim, não é? Eu lembro-me, pronto, sabrás que eu sou francófono e os ouvintes saberão que eu sou francófono, e portanto eu tomei logo contato com esta realidade do Didier Raoult, que foi quem começou a trazer a cloroquina e tudo mais, não é? E na altura os telejornais franceses mostravam pessoas que faziam 600 quilómetros para irem para Marselha e dormiam, pernoitavam em tendas e aquilo dava voltas aos bairros e tudo mais para este tratamento do Didier Raoult, que na altura aquilo que dizia era que 84% dos casos eram tratados, o caso género. Sei que estava à volta dos 80%. Pelo menos eram os dados que nos eram apresentados. Já houve outros médicos que disseram que aqueles relatórios do Didier Raoult O Didier Raoult escolheu estão adulterados. Diz? O Didier Raoult escolheu a sua amostra a dedo. Pronto, portanto, é tudo isso. Ou seja, existe, mas lá está, temos estes números. Mas depois percebemos que os números são assim. E por que não dizer que os outros números também não possam ser escolhidos de uma outra forma? Ou quer que seja do que toca a estes processos científicos que são necessários, não é? Porque isto, nem todos os ratinhos brancos de laboratório são todos ratinhos brancos de laboratório iguais, não é? Todos eles têm coisas diferentes do ponto de vista do organismo, não é? Mas é isto, ou seja, pronto, lá de senso. Mas como é que todos nós conseguimos verificar isto, por assim dizer? Ou seja, como é que nós conseguimos garantir? Porque a AstraZeneca estava abaixo dos 70%, o Coaxin dos 80%, depois fizeram coisas, já estavam dentro dos parâmetros, mas depois dentro dos parâmetros já não funcionavam bem numa determinada faixa etária, e portanto andamos assim a desmultiplicar-nos, e isto, para quem está a ler as notícias ou a ouvi-las, é do estilo, não se entendem afinal. Não é? Portanto, isto anda, não anda, não. Deixa-me só, para te dar a palavra, deixa-me só dar-te aqui uma curiosidade histórica. Já estamos a falar daqui das máscaras, enfim, e falaste da peste negra. Nós, quando pensamos na peste negra e na Idade Média, lembramos daqueles médicos, não é? Com aquele grande nariz preto e, portanto, todos vestidos pretos. E a questão é que o pessoal pensa, pronto, os médicos usavam essa máscara para se protegerem. Mentira. A questão é que aquele bico era cheio, era enchido com ervas aromáticas. Portanto, os médicos andavam assim, mas era para inalarem, para respirarem o ar filtrado e aromatizado pelas ervas aromáticas. Portanto, aquilo não era nenhuma máscara de proteção ou qualquer tipo de outra coisa assim, já, é simplesmente porque o cheiro era nauseabundo e as coisas eram assim. Mas, deixa-me dar-te aqui aquilo que era um conhecimento científico da época. Eles achavam que a sujidade na pele te protegia da penetração das doenças. Portanto, a ciência tem uma volta enorme, portanto, aquele seria uma camada protetora e não seria tão uma camada para desenvolvimento das doenças, não é? Portanto... Não, e é engraçado porque a peste negra não se transmite, ou melhor, não é airborne, portanto não se transmite por via respiratória, embora eu possa apanhar por inalação de sangue, de partículas de sangue contaminadas. Mas não é o espirro, digamos assim. Portanto, a peste negra ou peste bubónica, que são a mesma coisa, tem um mecanismo de transmissão completamente diferente deste que nós vemos hoje. Mas sim, é verdade, essa questão das máscaras é mesmo muito interessante, porque realmente, quer dizer, aquilo era toda uma quantidade de cadáveres em putrefação, não é? Portanto, o cheiro devia ser uma coisa impossível.
Mas sobre as vacinas, epá, As vacinas e as alternativas, não é? Porque também tivemos o Jair Bolsonaro como sendo padroeiro também da cloroquina, não é? E, portanto, as sim, imagens dele vamos lá ver, com a vamos lá ver. caixinha. Vamos lá ver. Em termos de fármacos, já foram tentados e retirados, portanto, coisas que vieram para as listas dizendo, sim senhora, experimentalmente podemos usar isto. Por exemplo, o Remdesivir e afins, pá, quer dizer, têm sido tentadas várias coisas. Historicamente, o desenvolvimento de antivirais é muito difícil. Mesmo muito difícil. Nós temos muito poucos antivirais. Pá, sei lá, temos, por exemplo, para o herpes, temos antivirais que funcionam. Temos alguns antivirais, mas, sobretudo, a gestão de doenças víricas é muito feita por outra quantidade de medicamentos. Portanto, é mais uma gestão de sintomas e de um não agravamento de sintomas do que propriamente por antibiótico, como nós fazemos com bactérias. Okay? Portanto, o que é que isto significa? Por exemplo, um dos quadros exagerados provocado pelo SARS-CoV-2 é um quadro em que o sistema imunitário da pessoa não é um quadro autoimune, mas é um quadro em que o sistema imunitário da pessoa fica de tal modo ativado, digamos assim, que começa a fazer disparates. Ou seja, ele desregula e portanto, acaba por a pessoa morre da resposta do próprio sistema imunitário ao vírus. E, portanto, parte da gestão tem a ver com não chegar a esse quadro. Mas eu não sou farmacêutica, nem sou médica, portanto, não quero entrar aqui em muito mais pormenores. Mas, pá, a pesquisa de novos fármacos, de tentar fazer aquilo que se chama o reposicionamento de fármacos, portanto, que é experimentar com os que existem, em que eu até conheço o perfil de segurança e, portanto, escuso de fazer estudos de segurança sobre estes fármacos e tentar perceber se eles são eficazes ou não, está a ser feita. E frequentemente nós temos aí notícias do que é que está a acontecer. Há um site muito engraçado que segue, por exemplo, quais são os enviesamentos nos ensaios clínicos, portanto, se as amostras estão ou não bem feitas, se os controlos estão ou não bem feitos, etc. Portanto, isso é um site muito engraçado que de vez em quando se pode consultar. Porque é uma dificuldade também. É que às vezes vivendo nós, portanto, isto não são experiências controladas, nós não estamos em ratinhos, não é? Que compramos. São pessoas, portanto, eu não posso, eu tenho de viver muitas vezes com aquilo que tenho nestas amostras. Portanto, agora, a questão é perceber o que é que eu estou depois a dizer, que tipo de generalização é que eu estou a fazer a seguir. E esse é o ponto crucial. E às vezes essa generalização que é feita, não é feita pelos próprios autores, às vezes é, mas muitas vezes é feita num processo de comunicação de ciência. Que infelizmente... Porquê? Porque a urgência é tanta, a limitação de tempo, a ânsia é tanta, que efetivamente, e que não há capacidade para explicar tudo, e portanto cometem-se um bocadinho os abusos de linguagem, que leva a que sejam vinculadas opiniões que às vezes não são as mais corretas do ponto de vista científico e que inquinam discussões públicas. E para mim o ponto disso, com um processo que sim, tem sido muito mau do lado da Universidade de Oxford e do lado da AstraZeneca, sobre os ensaios clínicos da própria vacina, porque realmente aquilo, quer dizer, nós tivemos aqui um problema no ensaio clínico e administramos aqui umas doses que não era assim bem que tínhamos pensado. Quer dizer, isto é mau, isto é obviamente mau e reduz a confiança. Ainda por cima, quando tu tens um movimento anti-vaxxer grande nos Estados Unidos, que está assente em premissas absolutamente erradas e que já foram retiradas da literatura científica,
porque os artigos foram retirados, foram pelos próprios autores ditos, sim, cometi fraude, porque fui pago para a cometer. A verdade é esta. Epá, no entanto, o movimento anti-vaxxer não desapareceu quando isto aconteceu, não é? Portanto, com estas desconfianças todas, o que tu, neste momento, tens é uma situação em que vamos suspender a administração da vacina. Não é de lotes da vacina, é da vacina, porque há aqui uma suspeita de tromboses. E quando tu vês a percentagem, portanto, o número de efeitos de acontecimentos trombóticos versus a população geral ou versus outras vacinas, tu não vês diferenças. Portanto, o difícil disto aqui é que tu, se levares o princípio da precaução à letra, que diz, tens de provar que é seguro, pá, se tu levares isto à letra, como é que tu provas que algo é seguro? Porque todos os medicamentos têm efeitos secundários, não é? Inclusive o Benuron, como estavas a dizer. Sim, sim, sim. E depois é isto. Quer dizer, eu para provar que é seguro, quanta ciência que eu tenho que fazer, nunca vou fazer ciência suficiente. Nunca vou fazer ciência suficiente. Pá, portanto, eu tenho de tomar decisões em relação risco-benefício. Portanto, tenho de ter um princípio de precaução, claro que sim, mas tenho de tomar decisões em relação a risco-benefício. E a verdade é que o movimento anti-vaxxer, com a desconfiança destas novas vacinas, isto só aumenta a desconfiança geral que a população pode ter sobre vacinas. E isso tem efeitos muito perniciosos. Porque ninguém te garante que a seguir a esta história da pandemia está resolvida, as pessoas não coloquem este tipo de questões sobre outras vacinas que existem. Exato. Eu já estou a imaginar, enfim, daqui a uns anos, quando houver um simples alerta de que numa ilha qualquer perdida no Pacífico há um surto de qualquer coisa no género, vai começar a tocar aquele som, aquela sirene que se ouve na saga. Agora esqueci-me do nome da saga. Não é Anarquia. Opa, é uma sirene que tem que ser ouvido bastante num dos filmes de terror, que é a Purga, da Purge. Certo. Exato, já sei. Pronto, aquele, não é? Portanto, começamos a ouvir. Portanto, já estou a imaginar que quando aparecer isso nos telejornais, vamos entrar todos nesse slot e, portanto, vamos todos começar a pensar, vamos ter que confinar outra vez, vamos nós comprar álcool gel, rolos de papel higiênico, máscaras e, sobretudo, acho que a grande lição que tiramos é que é ir logo ao barbeiro ou ao cabeleireiro rapar o cabelo, por assim dizer. Enfim, eu cortei desta vez bem mais curto daquilo que eu costumo cortar, justamente para me prevenir também um pouco disso, porque cheguei a um patamar que já não dava para ter aquele cabelo. Mas é isso, ou seja, nós vamos estar daqui para a frente em sobre-alerta. Eu fiz muitas vezes o paralelo, enfim, não sei se tu já passaste por alguma doença assim tão problemática quanto esta. A única coisa que eu consigo comparar foi quando foi a gripe A, o H1N1, estava eu no nono ano, e portanto também era esta panóplia toda de, tínhamos que nós, a professora punha-se à porta com o álcool gel, punhamos álcool gel, pegámos no papel, a professora punha álcool nas mesas e nós desinfetávamos as nossas próprias mesas, etc. Portanto, isto foi o máximo que eu vi de pânico relacionado com uma doença. E, portanto, na altura não me lembro de terem feito questões relacionadas com máscara, por exemplo. Falou-se, mas nunca. Mas aquilo que eu tenho memória não era obrigatório. Para quem estava infectado, portanto, para casos, sim, a pessoa ficava em quarentena, tinha de ficar em isolamento do resto da família e, obviamente, quando saía do quarto, digamos assim, deveria em casa usar máscara. Porque sim, é exatamente isso, que é impossível, é tentar evitar que eu, que estou infectado, contamine os outros. Não é? Portanto, é exatamente essa a questão que se coloca. E pronto, mas eu, por exemplo, na altura, eu já contei isto várias vezes no podcast e conto mais uma vez. Na altura fui ao Garcia Dorta e a médica virou-se para mim e disse, mas porque isto era o pânico da altura, e, portanto, porque eu tinha tido colegas meus que afirmavam que tinham tido gripe A, e eu perguntei, mas isto é uma gripe normal? Isto tinha sido para aí em janeiro, fevereiro, quase assim de género. Portanto, no tempo em que supostamente a gripe aparece sazonalmente, não é? E eu perguntei, mas isto é gripe normal ou é gripe A?
E ela disse, Cláudio, eu não te sei dizer porque os sintomas são muito semelhantes. Claro. E são, porque nós em termos de sintomatologia não há, quer dizer, pode haver algumas diferenças em termos de gravidade, mas os sintomas são similares entre aquilo que se chama a gripe sazonal e as epidemias de gripe. Eu também me lembro da gripe A, não vivi em mais nenhuma, mas os meus pais lembram-se de viver a asiática. Espanhola? Não, a espanhola não, porque senão teriam 100 anos. Pois, exato. Não, mas a asiática, portanto, no fim dos anos 50, 60, houve uma outra epidemia. Portanto, as epidemias de gripe têm ciclos de 20 a 30 anos, isso está mais que estudado, portanto, tem a ver com recombinações genéticas do vírus. Portanto, uma das que nos oscilou, que existia em Portugal, foi exatamente no fim dos anos 50, a asiática. É muito interessante, por acaso, olhar para a história das epidemias, porque a história das epidemias, há neste momento alguma ideia que, eventualmente, uma epidemia que nós até hoje pensámos que seria gripe, que é uma epidemia antes da gripe pneumónica da espanhola, portanto, 1918. No século XIX há uma epidemia de gripe, que é a russa, que alguns geneticistas que estudam, portanto, a origem das epidemias e o que é que elas podem ter sido, apontam para... também é possível que tenha sido exatamente uma de coronavírus, em vez de influenza, portanto, do vírus da gripe, e aquilo que nós, portanto, dos coronavírus que são conhecidos na população, portanto, em humanos, versus os que vêm da natureza, aquilo que nós sabemos é que haverá um processo de adaptação. Portanto, a partir do momento em que um vírus salta a barreira da espécie, portanto, em que sai de um morcego, a partir do momento em que sai de um morcego, da barreira das espécies, portanto, a barreira das espécies é alguma... Portanto, os vírus têm uma espécie predileta, vamos lhe chamar assim, está bem? E, portanto, mas isso não significa que não consigam infectar outros. Mas a partir do momento em que o fazem, há uma barreira, e esta barreira, para eles serem bem-sucedidos, tem que ter material genético, portanto, mutações que lhes permitem fazer isso. O que parece acontecer nos coronavírus, parece, mais uma vez, aquilo que se lê na literatura científica, é que haverá um processo de endemização da doença. Portanto, a doença, a partir de certa altura, deixa de ser epidémica para ser endémica. Porquê? Porque há, quer dizer, aquilo que nós vimos das variantes, que nós estamos todos a ouvir agora, a variante britânica, a sul-africana, a brasileira, quer dizer, ontem parece ter aparecido uma variante francesa que não é detectada por PCR, que é uma coisa estranhíssima, porque a pergunta é, então, como é que é detectado? E depois os PCR como é que são sabe feitos... que há uma outra variante, não é? Se ela Pois, não aparece, e não é só isso, e não é só isso. O PCR supostamente é específico para SARS-CoV-2, mas tem alguma latitude para detectar novas mutações. E isso faz parte do próprio desenho do teste. Portanto, eu sinceramente ainda não li o suficiente sobre essa, mas coloco aqui várias questões que não me deixam muito confortáveis para perceber. Mas agora, pergunta rápida, porquê que os PCRs dão positivos, depois dá negativo e depois volta a dar positivo? Porque são mal feitos. Mas mal feitos por quem o está a fazer, ou porque eles têm falhas de procedimento? Não, vamos lá ver, ok. Deixa-me só acabar. Portanto, o processo de endemização é só um processo de adaptação do vírus à população. E nós precisamos de infecções para isso, senão não há endemização. O problema é este. Portanto, sim, é mau, sim, é bom fazê-lo de forma controlada, mas temos de perceber que os coronavírus são vírus de constipações neste momento, mas eles terão sido outra coisa antes. E efetivamente o caso da tal epidemia russa pode ter sido um coronavírus. E isto está determinado geneticamente. Porquê que os PCRs? Ora bem, os PCRs, eu não sei se tu te lembras, mas quando foi a história do Presidente da República, não é?
E é daí que eu estou a falar. Houve aqui um patologista do Porto, portanto, um médico patologista que veio dizer, não, um PCR, se é positivo, é positivo, não há cá falsos positivos. Epá. Epá, a razão mais óbvia para ter um falso positivo é um problema de método, de realização. Portanto, é eu ter tido um instrumento contaminado, porque não foi bem limpo, porque não foi bem feito o anterior. Epá, acontece. O problema não é acontecer, é eu não ter mecanismos de qualidade instituídos que me fazem perceber que aquilo aconteceu. E mesmo assim libertar um resultado. Portanto, aqui a culpa é de quem está do técnico. Pode não ser do técnico se o laboratório não tiver os procedimentos. Se o técnico tiver a seguir os procedimentos do laboratório e o laboratório não tiver os procedimentos, se calhar não é do técnico. Ok. Assim, há razões para ter falsos positivos? Há. A probabilidade mais óbvia é eu ter tido uma contaminação cruzada de uma amostra positiva para uma negativa. É a probabilidade mais óbvia. Depois há questões a nível de desenho do teste, portanto, aquilo que nós chamamos dos primers, que são as tais sequências que flanqueiam. Portanto, eu tenho uma cadeia que vou detectar e, portanto, tenho uma coisa no início e outra aqui que me vai permitir expandir essa cadeia, são os primers. Há questões no desenho dos primers, coisas absolutamente extraordinárias que nos acontecem na prática, mas que na teoria funcionariam muito bem, mas eu duvido muito que tenha sido por aí, porque estas sequências são conhecidas, estão standardizadas, portanto não é por aí. Depois, há uma outra coisa, que é o chamado CT. O CT é o threshold de ciclos, portanto é o limite de ciclos, cycle threshold. O ano passado eu ainda faço parte da American Association for Microbiology, da ASM, American Society, aliás, for Microbiology. E houve uma discussão muito grande entre eu estou a detectar material genético, mas eu não estou a detectar o vírus. Portanto, o material genético existe mesmo eu estando morta. Certo? Se alguém vier, eu estou cadáver. Eu estou cadáver. Se alguém vier, pode colher material genético meu. Aliás, isso é feito, por exemplo, em antropologia, etc. Quer dizer, que é possível colher material genético de fósseis. Cadáveres, portanto, fósseis, não é? Esqueletos, múmias, essas coisas todas. E ele está lá. Ok. Portanto, a pergunta é, eu que estou a recolher material genético e a detectar material genético, este material genético correlaciona-se com a capacidade do vírus produzir doença e infectar? Ok? Estás a ver? Estou a seguir. E a resposta, e isso foi largamente debatido, e neste momento as guidelines indicam para 25 ciclos. Porquê? Porque eu, a partir desse limiar, posso efetivamente estar a detectar material genético que não tem uma verdadeira capacidade de infecção. E até há algum tempo andou-se aqui a fazer mais ciclos do que estes. Portanto, este CT, que, por exemplo, é relatado, por exemplo, nos Estados Unidos, na América, quando fazes testes. Em Portugal, eu já vi alguns testes e nunca ouvi relatado. Portanto, qual era o limiar? Portanto, o limiar que foi seguido para eu ter um positivo, para eu considerar um positivo. A OMS também veio dizer, e muito bem, numa revisão que fez das suas normas de testagem em janeiro, que com a diminuição da incidência da doença na população, portanto, com a diminuição do número de casos por 100 mil habitantes, por exemplo, isto obviamente leva ao aparecimento de mais falsos positivos. Portanto, eu tenho, ou seja, tenho de ter o que se chama o contrateste.
que foi aquilo que o Presidente da República teve e que a maior parte das pessoas não é tem, feito. porque sai da carteira. Porque é mais fácil confinar essas pessoas e dizer-lhes E ficam porque a maioria das pessoas 14 não dias tem em dinheiro casa. para fazer 2 testes assim de seguida. Vamos ser claros Claro, nisto. não, mas repara, mesmo em termos de se te disser, se receberes uma guia de saúde 24 para ires fazer teste, tu vais fazer o teste, és positivo, não és sujeito a contraprova. Ficas os 10 dias em casa. Exato. A questão é esta. Pronto, e nós tivemos na altura também daquela médica pela verdade, não é? Seja isso o que isso for, a dar instruções de como é que se fazia para que o teste desse negativo, portanto, como enganar o teste, não é? Eu não tenho assim tanta certeza sobre isso. Confesso-te que Não, isto é apenas uma à tento não parte. ler, Não tento precisamos não de ler comentar esse isto. tipo de coisas, que é para não ficar muito chateada. Exato. Mas confesso-te que não li, mas sim, uma boa, mas eu também diria o seguinte, ao mesmo tempo, uma boa higiene das fossas nasais faz bem a toda a gente. Pois, exato. É por aí. É como lavar as mãos. Sim, tal e qual. Mas vamos tocar aí num ponto que estavas a falar, do saltar a barreira da espécie. Enfim, estamos aqui a fazer uma grande viagem do ponto de vista daquilo que é a ciência, e já vamos terminar com o ponto de vista da política, que é o que também nos interessa aqui. Portanto, vamos nesta viagem, que eu acho que é importante para nós chegarmos à conclusão. Isto até parece que estou a dar aula da Academia Política, e portanto fazemos esta viagem também, inicialmente histórica, não fosse eu um rapaz da história, fazemos este tipo de viagens. Mas há aqui um tópico muito importante na altura, as várias associações de animais, na altura, falavam e faziam cartazes de dizer: não abandonem os vossos animais de estimação, porque os animais não transmitem o coronavírus. Já agora deixem-me que faça aqui um apelo. Quero apadrinhar um cão, mas aqui perto da minha zona não há nada assim, portanto, ou pelo menos que tenha sido, pelo menos quando eu liguei para o canil do Seixal, disseram que só faziam adoção, portanto não tinham política de apadrinhamento. Portanto, alguém que consiga, por favor, diga-me qual, para eu poder fazer isso, porque é uma coisa que eu quero realmente fazer. Não posso adotar um animal porque estou num apartamento, portanto não me é possível, portanto isso também não seria saudável para o animal. Mas pronto, gostava de poder ajudar de alguma forma também e poder ter alguma interação com o animal posteriormente. Ora, a questão é, viemos com esta ideia que era a sopa de morcego, mas depois já não era a sopa de morcego, era o pangolim, e depois afinal já não o pangolim, era o macaco, porque o macaco tinha estado em cima do pangolim e o morcego tinha sugado o sangue ao macaco. Enfim, mil e uma histórias que nós já vimos e também já percebemos o porquê de os chineses comerem estas carnes exóticas, porque, enfim, o comunismo faz-nos passar fome. Mas pronto, vale o que vale. Mas, ao fim e ao cabo, como é que isto, afinal, é? O vírus passa Epá, para animais, não passa para animais, porque depois a questão era, se isto não passa para animais, havia a questão de isto ser feito em laboratório, porque não seria algo biológico. E, portanto, se é feito em laboratório, que laboratório é que o fez? E se há uma fuga ok. de laboratório, o que é essa fuga de laboratório? Portanto, vamos por aí. Fugas de laboratório existem muitas, muitas mesmo, é E depois, impressionante. enfim, a OMS só um ano depois é que manda para lá uma equipa e os chineses não deixam mexer alguns papéis. Alguns papéis, obviamente, já foram mais queimados durante o voo. Sim, eu infelizmente, do ponto de vista científico, acho que, não do ponto de vista político, nem sequer ponho isso Uhum. nesse patamar, mas eu acho que do ponto de vista científico é muito mau. Nós não conseguimos perceber de onde qual é a origem do vírus, porque isso efetivamente ia nos ajudar a fazer mais ciência e a perceber Uhum. como é que nos podemos precaver melhor. Por exemplo, nós hoje sabemos perfeitamente qual é a origem do ébola. Conseguimos evitar? Não, e neste momento temos problemas de ébola em África, mas sabe-se de onde é que vem. E graças a isso foi que conseguiu-se fazer toda uma quantidade de vacinas. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Tu sabes qual é a doença que mais salta a barreira das espécies? Não, faço a mínima ideia. Já ouviste falar numa coisa chamada salmonelose? Que é a mesma coisa que salmonela? Não.
que é provocada pela salmonela. Pela salmonela, ok, sim. A salmonela é uma bactéria, não é um vírus, é uma bactéria endémica que existe em tudo quanto é galinhas. Tudo. E nós, portanto, e a salmonela, todas elas são patogénicas, todas, para o ser humano. E quando nós temos uma salmonelose é porque houve uma que conseguiu saltar. E saltar como? Por exemplo, através de carne mal cozinhada, ou então tive transferência de carne crua, que estava com salmonelas, para carne cozida, por exemplo, através de uma faca. Acontece. Okay. Acontece, não devia acontecer, mas é assim que acontece. Por isso é que se diz que na cozinha não se deve misturar tábuas e facas também, não é? Exatamente, é isso mesmo. Eu gosto de cozinhar. Pronto, já tens aqui a explicação. mas Efetivamente, o salto da barreira das espécies não acontece meramente por pressões de ecossistemas, porque estamos agora com o aquecimento global e afins, e estamos a destruir a floresta, etc. Não acontece meramente por isso. Acontece porque há pontos de contacto em que há oportunidades. Por exemplo, neste caso particular, há uma história sobre trabalhadores que terão ido para uma cave cavar guano. Sabes o que é guano, certo? Não, guano não. Guano é caca de morcego. Ok. Que é um fertilizante extraordinário. Nota-se. Pronto, é o que é. E que nisso terão... Portanto, um deles terá vindo contaminado. Ok. Pronto. E essa estirpe depois terá ido para o laboratório em chinês. Pronto. Há também há fugas de laboratório. Há fugas de laboratório. E elas existem não é só na China. Há fugas de laboratório em todo lado, sim. Em todo lado. Mas isso não devia ser tabu. Isso, eu acho que honestamente acho que todos nós temos de ser sérios uns com os outros. Eu acho que não deveria ser tabu dizer, pá, malta, lamentamos, aconteceu. Como acontece. Toda a gente, pronto, mas é horroroso. E é horroroso porquê? Porque grande parte da investigação que é feita em laboratório, nós efetivamente estamos a mudar o conteúdo genético de vírus e de bactérias para estudar determinados genes e perceber qual é o papel deles, por exemplo, na transmissão, na doença, e depois se esses vírus saem, as coisas podem não ser boas. E nós tentamos ter os maiores cuidados possíveis para isto acontecer, mas infelizmente às vezes há problemas. Portanto, eu não estou a dizer que isto é intencional, não é, não acredito nessa teoria de foi o Xi que mandou, etc., para dar cabo da economia mundial. Não, acho que é demasiado rebuscada, é demasiado conspirativa para mim, mas efetivamente podemos ter tido problemas no laboratório. As coisas acontecem. Sim, isto porque depois na altura foi-se buscar um programa que deu na Rai Uno, correspondente da RTP1 em Itália, por assim dizer, de um programa que foi transmitido. Eu lembro de ver aquilo, de vez em quando vejo televisão italiana. Eu lembro que aquilo foi transmitido para aí em 2012, quase assim de género. E a questão é que as legendas estavam muito mal feitas. E portanto, ele nunca, portanto, o apresentador, que ele é para dizer que na China estão a trabalhar um supervírus, ele diz um supervírus, ele nunca diz coronavírus, ponto, falo sempre de um supervírus, que eles estão a criar esse supervírus para arranjarem forma também de poderem criar uma vacina para combater aquele supervírus criado em laboratório. Ora, isto é uma questão que enfim, eu já venho aqui a dizer há muito tempo no podcast, que é a medicina no seu geral é reativa, ou seja, tu não podes, percebe aquilo que eu estou a querer dizer, que é, tu não podes inventar um medicamento para uma doença que não existe. Portanto, ninguém estava à espera que aparecesse um coronavírus e, portanto, obviamente não existe já disponível um medicamento, uma vacina, o que é que seja, para aquilo. Portanto,
nós estamos sempre atrás das doenças e, portanto, as doenças estarão sempre um passo à frente do homem, pelo menos é assim que a história também nos mostra, não é? E, portanto, é também necessário fazer este tipo de criações em laboratório para se conseguir ganhar algum tempo e estar um pouco mais à frente. Nem é só isso, por exemplo, olha, deixa-me dar-te um exemplo que para mim é extraordinariamente cabal e não tem nada a ver com o coronavírus. A varíola é a única doença que está erradicada a nível mundial. Era uma doença que matava imenso, muito mais do que aquela que do que a taxa de mortalidade que nós estamos a ter. O R era muito superior e quando não matava deixava sequelas que poderiam ir, por exemplo, até à cegueira. A varíola conseguiu-se a erradicação através da vacina. Epá, eu já tive pessoas a dizer-me não foi nada, foi porque melhoraram as condições de salubridade, etc. Epá, desculpem, mas não foi. A melhoria das condições de salubridade, por exemplo, leva a que a gente não tenha cólera e coisas assim. Epá, no caso da varíola, a erradicação é também devido à vacina. Do ponto de vista bioético, aquilo que se coloca é: devo-se ter estoques de varíola ou não em laboratório. Porquê? Porque repara, se eu eliminar todos os estoques da varíola e de repente aparecer varíola, a gente não sabe bem de onde. Não há resposta. Não há resposta. Para fazer ali uma cerca sanitária, não é? Quer dizer, eu não tenho estoques de vírus para poder produzir mais vacinas. Exato. Portanto, e no entanto, se eu continuar com estes estoques de vírus, e se eles forem conhecidos, por exemplo, podemos ter roubos para bioterrorismo. Exato. Portanto, a decisão não é fácil. A decisão não é fácil e por isso eu acho que e aqui voltando às vacinas, eu acho que grande parte dos problemas que nós temos tido é que nós não temos enquadrado, mais uma vez a discussão é meramente técnica, e nós não temos enquadrado diversas visões, incluindo uma visão bioética, sobre aquilo que se está a passar. Sei lá, desde confinamentos, a questão dos passaportes de vacinação, Já lá vamos. se devem ser ou não, portanto, se devem existir, se podem existir em formato eletrónico, a obrigatoriedade da vacinação, a não possibilidade de escolha da vacina. Quer dizer, isto são tudo coisas que nós devíamos ter discutido. E é isso que vamos discutir agora mesmo. Ainda bem que estamos em sintonia nisto. Pronto, viagem técnica feita, mas agora a parte política, não é? Porque lá está, nós temos que perceber o que é que nós temos em mãos, para saber que tipo de políticas públicas é que nós temos. E nós sabemos que as políticas públicas, enfim, aqueles que são da Academia Política saberão isto certamente, as políticas públicas são as mais lentas e as mais difíceis de nós vermos resultados imediatos. Muitas vezes são necessários passarem 2 mandatos para nós termos uma reação de uma política pública que tomamos no início de um mandato, por exemplo, não é? Portanto, muitas vezes vemos isso nas câmaras municipais, em que, por exemplo, muda-se de cor política e, portanto, anula-se todo o projeto político que estava para trás, ou também não vão ser em 4 anos que um novo partido, seja o qual for, esquerda ou direita, ou liberal, porque existe a esquerda, existe a direita e depois existem os liberais, que possam pôr em prática tudo aquilo que querem, não é? Portanto, porque existem contratos que são prolongados, existem diretivas que são prolongadas à última da hora. Ora, aquilo que nos importa aqui agora vemos, e aquilo que está a fazer manchete, e aquilo que está a fazer um alvoroço neste exato momento pelo mundo fora, é a questão da AstraZeneca. Ora, a AstraZeneca é um consórcio inglês e sueco, na sua gênese. Certamente haverão mais coisas pelo meio, mas estas são as 2 nacionalidades à cabeça. Uma pertence à União Europeia, outra não pertence à União Europeia. Ou seja, de que maneira, Catarina, é que achas que isto, do ponto de vista político, seja um payback ou um tapar de rolha, quase relembrar aqui o bloqueio continental de Napoleão à Inglaterra, no uso de nem mais €1 para o mercado inglês por esta via. Obviamente que o mercado inglês vai continuar a entrar no mercado europeu e vice-versa, mas esta componente, o que é que te apraz dizer sobre isto? Eu acho que há efetivamente, eu não sou uma especialista em geopolítica de todo. Eu acho que há efetivamente aqui componentes de geopolítica na questão das vacinas e desde logo deixa-me fazer um zoom out.
A Sputnik V é claramente geopolítica da Rússia, quer dizer, a Rússia que não tem grande parte da sua população vacinada, porque também não tem capacidade de produção própria. Portanto, uma coisa é fazer lotes experimentais ou piloto da vacina, outra coisa é produzir em massa, são escalas completamente distintas. Portanto, mas a Rússia está a oferecer a vacina a tudo quanto é país, particularmente país, por exemplo, América do Sul, ou os países ali de uma certa esfera de influência. O mesmo com a China, por exemplo, com a Sinovac. Portanto, nós temos claramente geopolítica a funcionar neste momento. Eu não sei se tu viste uma notícia que saiu já esta semana da administração Biden ter uma data, portanto, a vacina da Ásia ainda não está aprovada pela FDA. E, no entanto, já há várias doses, mas números muito significativos de doses de vacina nos Estados Unidos. E a AstraZeneca disse que pediu à administração Biden para libertar parte dessas vacinas para poderem ser usadas para cumprir portanto, os contratos com a União Europeia, ou mesmo para mandar para outros sítios onde neste momento estão a aparecer variantes, como no Brasil. E a administração Biden disse que não. Era paz e amor, não era? Que vinha de Biden e de Kamala Harris. Parece que sim, disse que não. Pronto, porque, das duas uma, ou acha que a AstraZeneca não tem capacidade para repor atempadamente as vacinas, ou sabe que a FDA está para aprovar por dias, não é? Ou então, quer dizer, aquilo que nós estamos aqui a dizer é, somos todos solidários, mas calma. Até uma determinada parte. Exatamente. Portanto, até porque ele já fixou a ideia de ter uma grande parte da população vacinada em maio. Em maio, Estamos sim. a chegar ao final de março, abril vai no instante. É verdade, é verdade. Portanto, eu não querendo entroncar por teorias da conspiração, não é? Efetivamente, eu acho que também não sejamos naivos. Há geopolítica aqui em jogo. Acho que essa de payback para o Reino Unido é forte. Não deixe de ter alguma perplexidade quando a União Europeia negocia como negociou, que os contratos, a União Europeia foi tarde ao mercado. Foi tarde ao mercado, temos de assumir. Foi tarde e quis regatear. Pronto, tudo bem. E simultaneamente temos notícias de uma fábrica na Holanda, da AstraZeneca, que está à espera de licenciamento e que a União Europeia sabia que parte das vacinas vinham dessa fábrica. Portanto, das duas, uma. Ou nós estamos realmente com uma carga burocrática muito grande no licenciamento, e isto é red tape. Ou então é o red tape certo, porque a AstraZeneca não está a dar as respostas ao regulador que tem de dar para ter a fábrica licenciada. Mas há aqui questões que se levantam, quer dizer, as coisas não batem certo. Portanto, nós parecemos que andamos a ter... o que parece aqui é que a Comissão Europeia, como não sabe como lidar com isto, como não quer emendar a mão e reconhecer, ok, isto realmente correu mal, agora anda ao sabor do vento e da onda. E portanto, olha, e sabes como é? Assim são fantasmas em todo lado, não é? É isso, a questão é muito essa. Eu que tinha feito rasgados elogios à União Europeia, no sentido de que... Porque nós temos de ter a noção que dos 192 ou 3 países que estão inscritos na ONU, só 36, por assim dizer, é que... acho que estou a dizer bem, 36 ou 63, algo assim de género, às vezes troco os números, é que têm acesso à vacina e que chegaram doses de vacina. Ou seja, a esmagadora maioria do planeta está sem doses. E, portanto, nós, Portugal, somos uns felizes contemplados por estarmos dentro da União Europeia, porque se calhar se estivéssemos fora da União Europeia, não teríamos o mesmo poder negocial que outros países, sem dúvida, que outros países têm, não é? Isso eu não digo que não. O problema é que, efetivamente, o tempo que terá tomado à União Europeia, particularmente à Comissão,
para conseguir pôr todos os Estados num ponto em que acordassem numa estratégia comum, foi tempo que realmente queimámos. E a União Europeia olhou para isto como um mero projeto de compras. Ora, isto não é um mero projeto de compras. Há questões de produção. Portanto, eu não posso olhar, por exemplo, o Trump, que nós, enfim, todos criticamos largamente e que tem quase uma caricatura, não é? Uhum. O Trump pôs em andamento aquilo que ele chamou a Operation Warp. A Operation Warp, o que é que fez? A Operation Warp foi um programa de desenvolvimento, portanto, de investigação e desenvolvimento sobre vacinas, mas que também tinha em consideração, depois, questões de produção e questões de distribuição. Portanto, a Operation Warp permitia olhar para isto tudo. E não significa que não haja dificuldades. Claro que há. Mas nós, europeus, olhamos para isto como, isto é uma questão de compra. Nós, vamos pôr dinheiro público, está bem, mas é uma questão de compra. Por exemplo, é muito engraçado que estávamos todos nós a celebrar a chegada da vacina a Portugal portanto, a primeira, se te lembras, era a da Pfizer-BioNTech. Uhum. A BioNTech é uma empresa alemã e nos primeiros dias do ano aparece uma notícia em que o CEO diz nós não temos capacidade de produção. Porquê? Porque a Alemanha demorou imenso tempo a aprovar-nos a fábrica para Marburg, onde vamos produzir. Uhum. E isto, na altura, passou quase incólume, ou aliás, eu não me lembro de ver isto na imprensa portuguesa. Portanto, há efetivamente problemas de produção. E há problemas de produção que têm também a ver com a forma como nós encaramos o processo. E nós achamos que era só comprar, não é? Temos aqui, estas vacinas têm tecnologia nova? Sim. Particularmente a da Pfizer-BioNTech e a da Moderna, que são as de mRNA. As outras, há vacinas comercializadas para veterinária. Portanto, não se pode dizer que não havia experiência de fabrico em larga escala. De qualquer modo, os medicamentos veterinários são um bocadinho diferentes dos humanos porque não têm o mesmo tipo de procura, obviamente. Portanto, o que é que acontece? Nós temos, a nível de cadeias logísticas, desafios que não eram conhecidos. As produções, que normalmente demoram um ano a otimizar, portanto, em termos de scale-up, em termos de produção em escala industrial, não estão otimizadas. Portanto, é o problema do tempo que tu dizias no início desta conversa, que não há tempo. Estamos todos a fazer o melhor que conseguimos e a resposta é curta. Portanto, infelizmente, não há aqui varinhas mágicas que possam rapidamente desbloquear a situação. Eu não sei se sabes, mas volta meia volta aparece aquela conversa de Portugal devia produzir vacinas. Exatamente. Aliás, o João Ferreira veio com essa ideia no Twitter e eu respondi-lhe, não me respondeu a mim. Pronto, eu não sei o que é que tu lhe respondeste. Não, disse que simplesmente em Portugal não era possível produzir vacina, porque ele diz que temos de tomar conta dos meios de produção. Velha cartilha marxista. Ora bem, nós do que eu conheço em termos de injetáveis, temos muito poucas fábricas farmacêuticas de injetáveis. Portanto, já nas farmacêuticas nós estamos sobretudo naquilo que se chamam os APIs, portanto as small molecules, aquele que é metido nos comprimidos e nos xaropes, digamos assim, os pós, não é? Os injetáveis é o outro campeonato, completamente. Eu só estou a ver duas fábricas de injetáveis em Portugal. E fábricas de injetáveis não significa que consigam produzir vacinas, porque essa é outra tecnologia ainda. O que é que nós temos neste momento? Temos uma fábrica em construção em Paredes de Coura, que se espera estar a funcionar muito em breve. O tempo de construção, portanto, o tempo desde o início da construção para começar a entrar em funcionamento é 6 meses. Eu quero acreditar que sim.
tenho muitas, muitas dúvidas que vai acontecer, porque 6 meses, portanto, é preciso fazer a inspeção às instalações, é preciso produzir lotes experimentais, lotes, portanto, digamos, piloto, digamos assim. É preciso que o regulador diga que sim, senhora, que aquilo está tudo bem. Depois depois é preciso passar à escala industrial mesmo. E é preciso que o regulador diga novamente que está tudo bem. E, entretanto, estamos a recrutar pessoas, portanto, quer dizer, e nós não temos, assim, muita gente com experiência industrial, mais uma vez. A academia não é indústria. A maneira como nós produzimos na academia não é indústria. Não é o mesmo tipo de pensamento. Eu na academia estou a descobrir, eu na indústria estou a otimizar. Portanto, são 2 tipos de pensamento completamente distintos. Epá, eu quero acreditar que isto vai correr tudo bem, porque a empresa que está a construir esta fábrica é uma empresa com experiência no fabrico de vacinas, sobretudo vacinas veterinárias. Portanto, é uma experiência, é uma empresa espanhola que tem um histórico na produção de vacinas veterinárias, que tem um licenciamento para a produção de uma vacina contra a Covid-19, que por acaso não é nenhuma das que neste momento está aprovadas pela União Europeia. Portanto, mesmo o facto de nós, eventualmente, quando a fábrica estiver pronta, se calhar até pode estar aprovada. Mas neste momento, podemos nacionalizar os meios de produção que quisermos, não conseguimos. E mesmo se esta fábrica estivesse pronta, epá, quer dizer, se acham que a da AstraZeneca é má, tendo passado pelo regulador, este regulador ainda não está sequer a analisar, ou melhor, está no início da sua análise, que é a vacina da Novavax, que mais uma vez é uma tecnologia ainda diferente das outras 2. Exato, portanto, isto é muito engraçado. Vimos com este discurso de levantar as patentes. Eu também dizia na altura que era necessário levantar as patentes, mas é preciso que as patentes sejam levantadas se houver capacidade de produção, porque isto Não, é muito sério. giro, mas não é suficiente. Mas o problema é este, é que tu tens aqui vários outros problemas que rodeiam a questão de levantar as patentes. Pá, desde logo o problema central é a produção, portanto, levantar ou não é indiferente. E pá, até agora, nenhuma das empresas detentora de patentes, de pedidos de patente nesta área, recusou qualquer licença a quem lhe pediu. E isso é uma condição sine qua non para poderes acionar o artigo do TRIPS que te permite fazer as licenças obrigatórias. Portanto, há um acordo internacional em sede da Organização Mundial do Comércio, que é o TRIPS, que prevê estes mecanismos. E, portanto, se o fizeres, só podes fazê-lo se tiveres negado licenças. As licenças não foram negadas até agora, portanto, estão a ser concedidas pelas farmacêuticas. Tens de entrar em processos negociais longos antes de poderes fazer uma licença obrigatória, que demorarão pelo menos 1 ano e têm de ser feitos Estado a Estado. Portanto, como não há uma patente da União Europeia, a União Europeia não pode levantar patente nenhuma, a não ser que vá ao Instituto Europeu de Patentes, à Convenção Europeia de Patentes, assinar determinados artigos que depois terão de ser exercidos pelos Estados-membros da Convenção Europeia de Patentes que não coincidem com os da União Europeia. Ufa. Estás a olhar para mim com uma cara muito estranha. Não, estou a absorver todo esse processo. Por isso é que eu fiz ufa, não é? Portanto... É efetivamente... Epá, é efetivamente complicado. O último processo que houve deste género a nível mundial foi na Tailândia, em que com a Janssen, foi com uma grande farmacêutica, que eu agora não tenho a certeza com qual foi. Epá, levou a que, basicamente, não tenha havido inovação disponível para a Tailândia durante anos e anos seguintes. Porquê? Porque foi quebrada a confiança entre o Estado, que é quem concede a patente, e a farmacêutica. Portanto, eu diria que os tailandeses ganharam muito pouco
com aquilo que o Estado tailandês fez. Isto é considerado, um processo deste é considerado uma bomba atómica nas patentes, portanto, nos sistemas de patentes. Foi discutido muito nos Estados Unidos, nesta área toda da propriedade intelectual, tem vindo a ser discutido. E além disso, há uma outra questão. Portanto, as patentes o que têm é a proteção da invenção. Portanto, protegem a tecnologia. Ora, eu com aquilo que está lá descrito, não tenho, por exemplo, acesso ao know-how da farmacêutica, não tenho acesso a dados, não tenho acesso a procedimentos, por exemplo, de controle e garantia de qualidade, etc. Portanto, levantar as patentes, portanto, dar licenças obrigatórias sem realmente tratar do resto, não basta. Vai levar a processos de fabrico altamente eficientes, que eu espero que corram bem, que é para não dizer que há riscos neles, porque há. Exato. Vamos agora aqui para outra questão também, que enfim, tem-se falado aqui em casa. Por exemplo, a minha mãe adora viajar, e já tenho umas quantas viagens adiadas, e ela diz, mas culpa tenho eu de ter, ora a minha mãe tem 54, vai fazer 54 anos, culpa tem ela de não pertencer a uma faixa etária de risco, ao grupo etário de risco, assim é que é, e portanto não pode viajar por essa parte. Portanto, há aqui liberdades, enfim, a palavra liberdade é uma palavra muito cara para a iniciativa liberal, para alguns, que é esta questão da liberdade de circulação também e liberdade de fazermos o que quisermos da nossa vida, e onde temos alguém ainda acima do Estado português a dizer que nós não podemos circular. Mas se ainda tal não fosse bastante, temos também esta questão que é ao fim e ao cabo, teres que ter um passaporte europeu e eventualmente eletrónico. Portanto, todo aquele pessoal que ainda usa papelinhos, ainda usa livro de cheque e tudo mais, portanto, assim, as coisas mais arcaicas, vê-se de uma certa forma info-excluído disto. Certo, é verdade. Os passaportes de vacinação existem, vamos lá ver. Portanto, ou seja, um passaporte de vacinação para... Mas fazes por escolha. Tu, quando vais para um país africano, sabes que tens que levar umas certas vacinas. Mas é porque tu queres, é uma decisão tua. Exatamente, não é? E não é só isso. E tens acesso. E tens acesso à vacina, digamos assim, não é? Portanto, tu tens acesso à vacina e, portanto, podes dizer assim, olha, sim senhora, eu quero ir não sei onde, vacina para a febre amarela, vou efetivamente vacinar-me. Está bem? Portanto, é um processo completamente diferente deste, em que tu dizes, mas eu quero tomar a vacina, e as pessoas dizem-te assim, mas não há. Não é? Portanto, desde logo, a condição não é comparável, ok? Pronto. Portanto, eu no outro dia vi um conjunto de questões que foram colocadas por uma pessoa que eu conheço, que é um advogado e que para mim sumariava muito bem aquilo que nós temos de discutir aqui. Tu tens uma vacinação que não é obrigatória, nem está disseminada, portanto não há acesso. É aquilo que eu dizia. Como é que tu, nestas circunstâncias, podes limitar, portanto, emitindo um certificado destes, vais limitar a livre de circulação dos cidadãos europeus, por exemplo, no espaço Schengen? Desde logo isto é, quer dizer, como é que tu resolves isto, não é? Portanto, depois qual é a garantia portanto, se eu faço este primeiro passo de limitação, por exemplo, como é que tu garantes que depois não há outros novos graus de limitação de acessos, como, por exemplo, o acesso a espaços públicos? Sim senhora, pode ver a repartição das finanças. Olha, tem vacina? Quer dizer, não é? Ou a bens ou a serviços. Abres portas a outros critérios, não é? Claro que sim, claro que sim. Portanto, e tudo isto está a ser muito apresentado como fait accompli, não é? Como uma coisa discutida, pensada, extraordinária.
Depois há a questão de temos transmissibilidade ou não. As coisas aí do lado da ciência parece que estão a evoluir, mas realmente, se nós não tivermos, cá está, o princípio da precaução a funcionar, tenho de ter 100% de certeza que não existe transmissibilidade para realmente ter uma medida adequada e proporcional. Tudo isto causa-me muitos engulhos, honestamente. Quer dizer, e depois há questões de segurança, de proteção da privacidade do indivíduo, o processamento de dados, por exemplo, há um extraordinário relatório do Ada Lovelace Institute em Inglaterra sobre passaportes digitais, portanto, sobre estes passaportes de vacinação do formato digital. É muito interessante para quem quiser pensar um bocadinho mais sobre isto. Portanto, eu diria que nós, neste momento, nas circunstâncias em que estamos, nós não podemos levar, enfim, a palavra é forte, mas é o que é, a apartheids segregacionistas, por fatores que são completamente externos ao cidadão, à vontade do cidadão. Portanto, eu acho que isto precisa de muito mais discussão do que aquela que estamos a ter. Eu percebo o ponto do turismo mas parece que os chefes de Estado e chefes de governo assinam de cruz isto. Pois, e parece que António Costa até foi dos grandes impulsores disto. Sim, mas ele também é um grande impulsionador, por exemplo, de grande amizade com a Índia, apesar da Índia, hoje em dia, ter aumentado em grandes números os seus preços políticos, por exemplo, através de agricultores que se estavam a manifestar, não é? Portanto, no norte do país, sim. É verdade. Portanto, enfim, cada um tem as suas opiniões, não é? Aí já sabemos que as opiniões do António Costa não são propriamente opiniões que prezam de sobremaneira a liberdade das pessoas. Sabemos isso. Não é? Portanto, a verdade eu percebo a questão da retoma económica, faz-me todo o sentido que as pessoas, que seja legítimo para a restauração, para o turismo, que queiram trabalhar, é óbvio, mas eu acho que o passaporte não é a resposta, até porque nós não sabemos qual é a duração desta imunidade. Portanto, seja ela adquirida por via natural, portanto, pela infecção, não é? Seja ela adquirida pela vacinação, e nós não sabemos qual é a duração, portanto, como é que isto tudo, o que é que depois fazem estes dados, quer dizer, o que é que isto é, não é? E aquilo que se calhar nós temos de ponderar é, nós temos já uma quantidade de população que terá alguma imunidade. E também há estudos científicos que olham para a imunidade, não por esta infecção em si, mas para a imunidade cruzada de outras constipações provocadas por coronavírus, para esta, portanto, aquilo por uma coisa que se chama imunidade celular. E, portanto, eu acho que nós com mais alguma ponderação e alguma discussão sobre medidas de higiene e sensatez, conseguiremos pôr isto a funcionar sem lesar a privacidade das pessoas. E, sobretudo, quer dizer, não faz sentido eu restringir liberdades individuais quando as pessoas não têm acesso àquilo que lhes daria essa liberdade. Porquê? As pessoas vão-se agora começar a contaminar umas às outras. Eu tenho um amigo que me diz, olha, testei positivo e vou lá para a casa dele. É este o comportamento que eu quero fomentar? Só para ter um passaporte. Quase aquelas festas que às vezes se fazem quando os miúdos têm sarampo, não é? Que vai... Tem varicela, calma. Varicela, desculpa. Varicela e convidam todos para casa, não é? Ali quase um baby shower. Sim, com a diferença que o R da varicela, eu agora não tenho de cor, mas ou é 5 ou é 12, que é uma coisa muito mais exorbitante do que o R deste. Exato. E não é por termos varicela que fazemos confinamentos e cercas sanitárias também, não é? Sim, é que isto dá que nos pensar até um bocado, não é? Quer dizer... É verdade, eu já disse isto muitas vezes no podcast, que é...
nós não morremos da doença, morremos da cura, no sentido de, eu acredito que estejam neste momento a morrer mais pessoas por estarem privadas de ter acesso aos cuidados, como por exemplo cancros, e temos problemas com pessoas também do foro psicológico. Eu posso dizer-te que já tive 4 amigos meus assassinados pelas namoradas durante este confinamento. Viraram a cabeça. E portanto, quer eu dizer, acho que isto há um dá claro, muito a pensar. assim, a instilação do clima de medo que se vive, leva, por exemplo, a que as pessoas, a que, por exemplo, nos hospitais, os AVCs que estão a chegar aos hospitais, cheguem em fases muito mais tardias, muito mais avançadas, do que normalmente chegariam. Isso tem repercussões, quer em termos de mortalidade, quer em termos daquilo que se chama a morbilidade, portanto, a recuperação e o que a pessoa a seguir conseguirá ou não fazer, não é? Portanto, infelizmente, quer dizer, gerou-se um clima de medo. Eu não digo que as pessoas não devem tomar precauções e não se devam resguardar. Pronto, ok, eu não tenho de sair de casa, porque é que eu hei de sair de casa para uma multidão, não é? Pronto, ok, tudo bem. Mas a questão é, nós em Portugal não confiamos nas pessoas como agentes de saúde pública. Demos-lhes informações contraditórias, comunicação péssima, contraditória, condescendente, muito condescendente, como a história das compotas. Portanto, e a comunicação, o tom de comunicação vai desde o pai bondoso até ao pai tirano, que é, se vocês não se portam bem, eu confino-vos. Portanto, e depois a tirar as culpas para os cidadãos, não é? Claro, se vocês não se portam bem, são vocês. Mas o que nunca foi dado aos vocês, às pessoas, foram as ferramentas para efetivamente perceberem de forma honesta aquilo que se estava a passar. O que nós ouvimos sempre são soundbites de mensagens em que a comunicação não é feita para crianças. Como é que a gente lida com crianças de 5 anos? É o castigo. Do colinho ou do castigo? E nós temos tido isso, colinho ou castigo. Pronto. Há um polícia bom e um polícia mau, não é? Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa. Absolutamente. Eu acho que eles alternam entre eles. Mas sem dúvida, nós temos claramente uma ideia muito condescendente na comunicação. E em vez de explicar às pessoas que a ciência evolui, que aquilo que hoje nós achamos que é o melhor, se calhar daqui a um mês, infelizmente, se calhar, olha, não era o melhor, todos, porque entretanto já percebemos que afinal não é bem assim. Que há graus de incerteza, mas todos nós vivemos em incerteza. Eu não sei se daqui a 2 segundos não vou ter uma apoplexia, espero que não. mas todos nós vivemos na incerteza. Achamos que devemos ser alternar entre está tudo bem e está tudo mal. Em vez de munirmos as pessoas de pequenas ações, pequenos conselhos, que as façam com que elas possam colaborar mais facilmente, tratando também do resto da sua saúde. Saúde mental, saúde física, cá está, ir às urgências, etc. A vida continua. A vida não é só Covid. Exato. E sobretudo há outra componente, que é, temos pessoas que tiveram 0 de faturação e agora o Estado lhes deu 50 euros para as contas bancárias. É verdade, é verdade. Esse é outro problema, o Estado literalmente exige de uma data de setores da economia que fechem e aguentai-vos. Quando não há empresas que tenham fundo de maneio para estar um ano com as faturações reduzidas como estão, não há. Não há. Quer dizer, e mais, é profundamente desumano, dizer, por exemplo, a uma cabeleireira ou a um barbeiro, olha, tem de fechar durante 2 meses.
as pessoas vão viver de quê? É isso? É aquela profissão delas. Quer dizer, nós não podemos, porque simplesmente, dizer isto e não É que isto dar. depois obrigas à clandestinidade, não é? Exatamente. Com multas enormes. Epá, não pode ser. As pessoas farão aquilo que é necessário para sobreviver. Exatamente. Esse é que é o problema. Aqui perto de mim, por exemplo, fecharam dois cabeleireiros. Porque houve um que estava a laborar, foi feita uma denúncia, a polícia foi lá, fechou. E essa mesma cabeleireira denunciou mais dois outros estabelecimentos que estavam a fazer. Portanto, estamos a transformar-nos em clandestinos, portanto, queremos tudo pela porta do cavalo, e mais do que isso, estamos com uma velha tradição portuguesa que é sermos pidescos, que é o O denunciar o bufo. outro. O bufo, é. Sim, 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 sim. Que é uma coisa que nós gostamos. Porquê? Porque parece que somos todos uma cambada de invejosos É, e que não podemos ver o bem dos outros. É verdade. é um traço salazarista que ainda persiste. Isso e a humilde casinha, que agora é cantado por uma banda de esquerda. Mas pronto, as contradições da vida. É verdade, é verdade. Portanto epá, nós não podemos, enquanto sociedade, calar-nos perante um Estado que nos priva de liberdades essenciais, sem nos dar, e que não nos dá pura e simplesmente alternativa nenhuma, particularmente quando nós percebemos quais são os riscos. Por exemplo, faz algum sentido que as crianças sei lá, eu vou dar um exemplo, não sei qual é o ponto de situação pandémico lá, mas de Freixo de Espada Cinta, que até pode não ter casos, estejam em casa, se calhar não faz sentido nenhum. Porquê é que não há um regresso às escolas? Sim. Ou como aquelas declarações do próprio Ministro da Educação, que é do estilo, a resposta pública não funciona, mas a privada também não pode funcionar, nem a social. Mas depois dizer que Exato. afinal não disse isso. E o Ministro da Educação, E continuamos à espera dos computadores. o Ministro da Educação, sabendo ele deve-se já ter esquecido das suas origens, porque ele é de Paredes de Cora, aquele Paredes Meias com os Gerês. E se ele realmente conhece o território onde nasceu, Aliás, ele ele foi cabeça de saberia, lista pelo Distrito de Viana do Castelo. se ele realmente conhecesse esse território, é que ele já se deve ter esquecido há muito, os salões de Cambridge devem impressionar, porque realmente se ele conhecesse esse território, ele saberia que há alunos que vivem no Gerês, onde não há internet, porque pura e simplesmente não há sinal de telemóvel. E não há TDT. Portanto, esses nem telescola têm. É isso. Portanto, é absolutamente extraordinário como alguém que veio de onde ele vem ter-se esquecido, bem, ou pronto, ou se calhar, olha, nunca conheceu nem quis conhecer. O que ainda é mais triste. É um pouco isso, sobretudo quando se é cabeça de lista pelo território, não é? Portanto, quando se é cabeça de lista pelo território, convém que se saiba o que seja. Portanto, isto também fica aqui um recado para as autárquicas, não é? Portanto, quem estiver a apontar notas, para as autárquicas apostem em pessoas que são mesmo da terra e não paraquedistas que não conhecem o território. Mas é isso, ou seja, nós tivemos um António Costa, e eu já fiz N menções a isto fez-me lembrar Sócrates uma vez mais. Mas a questão é que Sócrates tem os computadores, não é? E as bandas largas. Mas António Costa ficou apenas pela promessa. E agora, afinal, os computadores que vêm são para ser devolvidos, sendo que para os levantar os pais ainda têm que dar uma caução de 200 ou 300 euros para cobrir algum dano que o aluno possa fazer. E, portanto, o computador também vem com um software integrado para que não sejam instaladas certas aplicações, softwares, o que é que seja, nos computadores. Portanto, Sócrates nisto ainda foi melhor do que António Costa, não é? Assim, o computador é vosso, ponto final. E chegou a haver discussões sobre a net neutrality e afins, se bem te lembras. Portanto, Isso eu já não me lembro porque, enfim... não, mas chegou a haver novo, não discussões. tenho memória. Chegou a haver discussões porque, portanto, aquilo vinha com um pacote de dados, não é? Que só podiam ser gastos
portanto, em Zoom ou Teams ou o que é que fosse, e portanto isto não era Pera, estás a falar de agora? Agora, sim, sim. Pensei que estavas a falar de Sócrates. Não, estou okay. a falar de agora. E, portanto, a primeira tentação foi, os ISPs é que têm de tratar disto. Portanto, isso também foi muito, muito divertido. Ou seja, qualquer tipo de atropelo a nós nos serve, porque tem de ser como nós queremos, e portanto, o resto que se lixe. Basicamente, e a postura que nós temos do governo é tratar se quiseres bem, não tenho categoria para tal. Costa gostaria muito de ser um rei filósofo, mas pronto, não tendo categoria para tal. Pois, a questão é que eu, na altura, tive inclusive aqui o secretário de Estado da Educação, o João Costa, enfim, pessoa que prezo no trato pessoal. E eu na altura fiz rasgados elogios porque, pronto, a resposta foi, pelo menos aquilo que nos chegavam, é que a resposta estava a ser correta naquilo que era a verdade, portanto houve uma prontidão naquilo que foi a criação do espaço na RTP Memória para a telescola, vimos os atropelos, a rapidez que foi para se fazer aqueles programas no espaço do preço certo, enfim, sabemos essas histórias todas, e acho que no início todos nós estávamos de acordo e louvámos o esforço enorme que o governo fez. Vê uma coisa. Uma coisa é a resposta inicial à pandemia. Ninguém sabia o que é que isto era. E portanto, como eu não sei o que é óbvio que a resposta tem de ser intensa. E tem de ser, e hoje nós se calhar olhamos e dizemos, isto se calhar exageramos um bocado. Mas isso, quer dizer, quando eu não sei o que é que tenho à frente, eu tenho de assumir o pior. Não é? É o natural. Agora, a partir do momento em que a gente vai conhecendo o que tem à frente, não reajustarmos, não planearmos, sobretudo não planearmos e prepararmos, o que é que foi feito durante o verão? O que é que foi feito? Não há equipa, quer dizer, o reforço das equipas de rastreio foi o que foi. Os computadores foi o que foi. A preparação dos hospitais foi o que foi. Caramba, as pessoas não sabem que há frio no inverno. O quê? De repente passamos para o Polo Sul e é verão? Isto é o que não faz sentido. Todos nós cometemos erros. É da natureza humana. O que não faz sentido é achar que eu, assobiando para o lado, vou ter um resultado melhor do que se tentasse planear. Isso é que não faz sentido. É isso. E sobretudo, quer dizer, sabia-se que vinha uma segunda vaga, mas afinal já não vinha a segunda vaga, e depois veio. Mas podia vir, até podiam ter errado nisso e não ter havido segunda vaga nenhuma. Até podiam ter errado. Mas o problema foi primeiro disseram que sim e depois já disseram que não, não é? Claro, exato. Pronto, cá este foi o pior. Estamos sempre nisto. Olha, mas sobre a questão da educação, eu digo-te mesmo, portanto, eu faço parte do Gabinete de Estudos da Educação na Iniciativa Liberal, aliás, tento coordená-lo de alguma forma, e aquilo que nós vimos na resposta à educação, por exemplo, mesmo na resposta aos alunos com necessidades educativas especiais, foi dramático, foi literalmente dramático. Nós ouvimos, falámos com associações de pais, falámos com a Federação das Associações de Pais, falámos com professores, falámos com pais, portanto, com encarregados de educação. Nós ouvimos histórias que eu me vou abster de reproduzir em público, mas que mostram que não houve planeamento e que muito daquilo que funcionou foi porque há pessoas que realmente são dedicadas e que têm enorme boa vontade. E não foi só nas escolas. Foi nas escolas, foi também nas autarquias. Por exemplo, a fazer chegar fichas e coisas assim a miúdos que não tinham internet. Portanto, o que nós ouvimos, esta história de
da linha da frente. A linha da frente a frente tem várias frentes. É isso. E não estamos todos no mesmo barco, não é? Exatamente. Pá, e realmente posso dizer, pá, e nós, quer dizer, eu há bocado dei o exemplo do Gerês, mas as histórias que eu ouvi muito perto de ti, a minha melhor amiga é professora, no Barreiro. É perto. É Meia vizinha. hora. É vizinha. Pá, as histórias que ouvimos da Grande Lisboa, portanto, o Barreiro, mas também Lisboa, Lisboa, epá, quer dizer, há algumas públicas que estão no público e que a Susana Peralta foi escrevendo, etc. Epá, são histórias que são dramáticas e que não se resolvem dentro de computadores, porque depois é esse outro problema. Vais dar computadores, tens famílias com iliteracia e que não sabem mexer num computador, pá, que é preciso instalar-lhes os softwares. Os miúdos não é... Epá, nós temos uma ideia que os miúdos agora nascem tecnológicos. Não nascem nada tecnológicos. Pá. Se não lhes deres, eles não conseguem desenvolver essas capacidades. E não é só de se não lhes deres. E pá, tu dás-lhes um computador para a mão. Se eles nunca tiverem visto alguém a usar, epá, não funciona assim. Não funciona. Claro que não. Isto não vem no código genético. portanto, e passa. Efetivamente, as histórias são efetivamente dramáticas. A pandemia nisso veio expor muito aquilo que era as fragilidades. Portanto, aqueles que estavam com a corda no pescoço ficaram com ela apertada e alguns partiram-nos literalmente o pescoço nesse sentido. E é grave, é duro. Eu que também estou na educação sei o que é ter alunos também nessas mesmas circunstâncias e portanto é preciso desmultiplicar-nos, é preciso fazermos mais do que o simples papel de professores. Somos quase um tio emprestado por uns tempos e temos essa necessidade que é dura mesmo, porque isso mexe connosco, não é? Claro que sim, e por isso é que eu acho que o esforço que tem vindo a ser feito é realmente, quer dizer, as coisas estão presas por arames e funcionam muito porque as pessoas todas, pais, professores, estão com uma enorme boa vontade e um enorme espírito de colaboração para que funcionem, porque senão não há... E nós temos, e o Ministério já veio dizer, que só há exames para acesso à universidade, portanto, nós estamos completamente em branco sobre que tipo de aprendizagens é que estão realmente adquiridas pelas crianças e pelos jovens ao longo ao fim e ao cabo ano, não é? Portanto, eu tenho algum receio sobre o que é que... Quer dizer, o Ministério diz é preciso rever e, portanto, e solidificar, consolidar essas aprendizagens. Certo, mas também há programas, não é? Portanto, exato, não há tempo para tudo. E, portanto, aqui uma vez mais, os privilegiados que possam pagar um explicador saem por cima daqueles que, por sorte ou infortuna da vida, não podem pagar um explicador que lhes esteja a explicar e a dar a matéria que não foi conseguida dar. Cláudio, não é só isso. É que nem sequer aí eu chego. Epá, a verdade é que tu tens miúdos que fazem perguntas em casa, que têm questões, e que os pais não lhes sabem responder. É isso. Portanto, e isto não podia ser pior. Portanto, a telescola é unidirecional, não é? Ajuda aquilo que ajuda. Eu posso dizer que assisti a alguns episódios de algumas disciplinas e até acho que
estava interessante. Sim, acho que estava interessante, mas eu tenho alguém ao meu lado que pode continuar a conversa, não é? Que pode ajudar a consolidar e a interpretar aquilo que eu estou a ouvir e a ver. Bom, então é muito curto, é muito curto. Portanto, porquê? Porque o ensino não é uma mera transmissão de conhecimento. Não é porque eu para ficar a saber alguma coisa vou ao Google. E, no entanto, eu preciso de quer dizer, ninguém ensina só indo ao Google, não é? Exato. Portanto, todo o processo subsequente de Toda a parte de reflexão, interpretação. de consolidação, de interpretação, isso não é feito lendo a Wikipédia. E esse hoje em dia é o pior problema que nós temos em sala de aula, é isso, os alunos maioritariamente não sabem interpretar. Ou seja, é-lhes colocado um texto à frente e há sérias dificuldades nisso. Por problemas vários, como perder hábitos de leitura, perder outras realidades, os próprios professores, às vezes, o próprio quadro técnico dos professores também está muito envelhecido. E, portanto, por acaso até foi a Margarida Balcer Lopes que disse isto no podcast, no episódio anterior, que falava que apenas 1%, quase assim no género, é que era abaixo dos 30 anos. Sim. Portanto, Sim. estamos com um cenário assim envelhecido. Da mesma forma que nós, portanto, isto falamos nós no ensino básico e secundário, quando nós vamos para o ensino superior, ainda é pior, porque o ensino superior tem autonomia. E, portanto, cada faculdade, mesmo dentro das próprias universidades, cada faculdade faz o que quer. E, portanto, temos também, nas universidades, então, acho que ainda pior, quadros ainda mais envelhecidos, porque há esta figura do catedrático e quase do mestre-escola que sabe tudo e, portanto, acaba por também ser limitador para uma faculdade abrir novas vagas do que quer que seja, porque já tem aquela pessoa e aquela pessoa pesa muito em certas faculdades, isto de uma forma geral, em todas as áreas, em todo o território. E depois temos casos, como foi da minha faculdade, do ISCSP, em que o diretor disse que não iriam haver aulas online porque 20% dos alunos não têm acesso, no inquérito que foi feito, não têm acesso a computadores e a internet. Ora, 20% é uma minoria e, portanto, deveria ser possível a faculdade funcionar. Não estou a dizer para nós esquecermos esses 20%, nada disso, mas tentar arranjar mecanismos disso e que não se procure uma justificação para a inércia no facto de haver 20% da comunidade estudantil que não consegue chegar a esse mesmo patamar. Portanto, nisto aqui é uma crítica que eu já faço há muito tempo e irei continuar a fazer, e mais do que isso, exigirem-nos o pagamento total das propinas. Portanto, quer dizer, eu entendo que tenha-se pagar propinas, entendo que se tenha que pagar um serviço, mas a questão é que eu não usufruí do serviço por completo. Houve muitas aulas que tive que ser eu a desenrascar-me sozinho e, portanto, muitas vezes tenha 15 dias para entregar o trabalho e, portanto, boa sorte. Se quiser alguma coisa, envie-nos um e-mail. Ou seja, havia muita simpatia a mais por alguns professores que diziam, bom, nós fazemos isto, mas o diretor não pode saber. E, portanto, isto, lá está. Uma vez mais, estamos a transformar-nos em clandestinos nesta mesma questão, e isto é grave que assim o seja, porque nós não podemos estar numa esperança de boa vontade de outros, e portanto isto funciona para uns, mas não funciona para outros cursos, e por aí vai, não é? Deixa-me falar dessa questão. Eu dou aulas na Faculdade de Ciências, na Universidade de Porto. Sou convidada e posso dizer que a Faculdade de Ciências, portanto, nós temos aulas práticas, não é, de laboratório, e essas são insubstituíveis remotamente. Não, quer dizer, ninguém tem um laboratório de Química ou de Biologia ou de Física em casa, não é? Isso não há hipótese nenhuma. Portanto, essas tiveram um dano grave, obviamente. Depois, a faculdade, eu acho que aí tomou uma boa decisão, que foi, ok, para os alunos que não têm acesso à internet ou computador em casa, há salas equipadas que podem vir assistir às aulas. Portanto, vir assistir às aulas é uma possibilidade e há declarações para isso. Portanto, tudo isso foi operacionalizado. Não é o ótimo, porque, obviamente, a participação, quer dizer, eu estou numa sala com outras pessoas que se calhar não estão nas mesmas aulas que eu e eu estou a falar. Portanto, não é o ótimo,
mas pronto, infelizmente é o compromisso possível. Mas eu lembro-me do que é que foi no 1 e no 8 de dezembro, a história da tolerância de ponto para os funcionários públicos, e portanto veio uma ordem da reitoria a dizer que os professores não podiam dar aulas. Pronto, fizemos sessões de dúvidas. É isso, pronto, lá está. E Temos de ser claro, clandestinos. É dar a volta ao texto. Portanto, isto é. E houve aqui também escolas na margem sul que fecharam. Fecharam nessa semana inteira. Sim. Não há matéria, mas há trabalho. Portanto, foi a decisão de muitos professores no ensino superior. Não há matéria, eu não vou dar matéria nova, não é? Não dou conteúdo novo, mas há trabalho para quem quiser. Exato. Não vou sumariar, não vou marcar faltas. Mas cá está. E esta incapacidade de podermos fazer aquilo que achamos melhor e de voluntariamente aderir a isso, portanto, de uma forma não clandestina, não é? Portanto, porquê? Porque está tudo... quer dizer, a caixa é esta e o figurino é este, isso mexe no figurino, já não serve. Que é muito uma visão que nós temos a nível do poder, não é? do governo, portanto, do poder neste sentido. É um disparate, porque há pessoas que estão disponíveis para outras coisas, não pondo em risco ninguém. Cá está, ok, a aula não existe presencial, existe online, eu não dou conteúdos, portanto, não vão para a faculdade porque ela está fechada e, portanto, para quem não tem acesso ao computador, eu vou indicar aquilo que há, pronto, não é o mesmo, não é? Mas posso depois corrigir, etc. Mas qual é o país, em que diabo de país é que nós vivemos, que achamos que a aprendizagem não é válida? Ou que a queremos proibir? Como se as pessoas não aprendessem se quisessem. Não faz sentido. É o que temos, não é? Não, mas não nos podemos contentar. Não, de todo. Não, isto é apenas no sentido de... A apresentação é esta, não é? Portanto, há que tentar dar a volta ao texto por outra via, e a via são as eleições, ponto. Mas, todavia, olhamos para as sondagens e o governo continua a vencer as eleições, portanto... Enfim, eu sou certo, tenho algumas críticas a fazer a esta questão das sondagens. Para mim, eu já trabalhei numa empresa de sondagens e sei como é que são as bases de dados, sei como é que aquilo se processa, sei como é que as perguntas são feitas quase para forçar que a resposta seja aquela, nas mais variantes, portanto, desde a simples escolha eleitoral, desde a simples escolha também de rádios, de supermercados, o que quer que seja, portanto, as perguntas são feitas quase para forçar a pessoa a dizer aquilo. Enfim, vale o que vale, mas acho que foi uma boa conversa de praticamente 2 horas que tivemos aqui. É preciso também dizer, portanto... É verdade. Usámos aqui a verdadeira assunção da palavra conversa, não é? Portanto, isto foi realmente uma conversa onde fomos a várias horas, a vários espectros, e eu acho que isso também é importante porque permite-nos ter aqui uma visão mais global das coisas, portanto, não apenas afunilada e não apenas aquilo que nós queremos ver ou queremos ouvir. Portanto, acho que também abordámos aqui várias perspectivas também importantes e lá está, aqui com conhecimento de causa e também de pensarmos um bocadinho fora da caixa daquilo que nos é dito, aquilo que nos é posto na primeira página do jornal. E portanto, lá está, aqui o podcast Conversa não é pago por ninguém. Portanto, dá-me esta liberdade de eu poder convidar quem eu quiser e também é por aí. Portanto, foi um gosto ter-te uma vez mais aqui, Catarina. Obrigadíssima, Cláudia. Menos nervosa do que da primeira. Da primeira vez não estavas muito nervosa, mas foi sim uma certa estreia, por assim dizer, não é? É verdade. Acho que sim, acho que foi. Acho que por acaso foi a primeira vez que tenho uma entrevista, honestamente. Foi? Acho que sim. Assim com algum mediatismo, por assim dizer. É verdade. E muitíssimo obrigada. Acho que foi uma excelente conversa e que Cláudio permitiu-me visitar áreas da minha vida que eu efetivamente gosto muito, mas que a maior parte das pessoas não conhece.
Portanto, muitíssimo obrigada pelo convite e por esta conversa. Muito bem, e a ti, caro ouvinte, já sabes o que é que tens que fazer agora, já sabes, é partilhar, dar o like, dar as 5 estrelas no Apple Podcasts, subscrever no Spotify, sabes tudo isso, portanto, mas nunca é demais fazer este apelo, pelo menos dizem assim os coaches de marketing digital que dizem que temos que falar sempre convosco e pedir, enfim, parece que existe alguma luzinha que se aciona no cérebro e que faz com que faças isso. Diz-me tu se isso é verdade ou não, mas já sabes, continua então a seguir o podcast, segue nas redes sociais, justamente para poderes ter este tipo de interação também que vão ser feitas, porque uma das questões que vocês pediram mais foi justamente a questão da vacinação da AstraZeneca e tudo mais, portanto nós falámos disto, portanto, check, vocês pedem, eu dou, eu cumpro, e portanto é assim, eu despeço-me com aquela amizade de sempre, já sabes como eu costumo dizer, tu sabes então mais que tocar, até lá tem boas conversas, e já agora, bons estudos, um abraço.